pessoal, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre mercado de trabalho, sobre estágio, sobre a importância do ensino médio técnico na formação do jovem, sobre as mudanças do mundo que estão acontecendo. E aqui comigo está o Léo Pitzer, que é CEO do Grupo Criativa, é uma instituição que trabalha na parte de RH, de formação de trabalhadores, de introdução de pessoas no mercado de trabalho. Então, Léo, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Grupo Criativa, como é que funciona, quais são as funções. Então, a Criativa é uma empresa de soluções em pessoas, né? Então, a gente trabalha desde o recrutamento e seleção de efetivos e estagiários até o desenvolvimento de mão de obra e aumento de produtividade nas empresas, através de consultorias, de treinamentos. Então, a gente é focado em gente, né? Então, eu falo que o slogan da nossa empresa é: se o problema são as pessoas, nós temos a solução. Então a gente fornece soluções para as empresas relacionadas a pessoas. Então, dentro dessas soluções, como é que você vê o jovem que está cursando o ensino técnico, né, ou está terminando o ensino técnico, como é que ele é absorvido por essas empresas e qual é a vantagem que a empresa tem em ter um jovem estagiário dentro do seu corpo efetivo? Cara, então, você falou do jovem que está cursando o ensino médio. Eu vou ser um pouquinho mais abrangente antes de entrar nisso. Não é o jovem do ensino médio técnico, é o jovem. Cara, a nossa empresa, eu falo que a nossa empresa é uma empresa jovem, uma empresa de alma jovem. Então, o jovem, ele é um livro em branco. O jovem é alguém que está buscando o seu espaço, quer crescer, quer se desenvolver, está querendo se estabelecer, então é sempre positivo. Então, as empresas, quando elas enchem a sua equipe de jovens, você tem gente com muita energia, você tem gente com muito comprometimento para fazer coisas, né? E aí, quando você entra no jovem do ensino médio técnico, agora já trabalhando um segmento mais específico, isso potencializa. Porque esse jovem, quando ele está fazendo um ensino médio técnico, por exemplo, ele está tendo matérias específicas onde ele está se capacitando mais para fazer aquela função. Então as pessoas falam muito sobre contratar com experiência, e nem sempre essa experiência ela é de já ter trabalhado. Às vezes é uma experiência de ter entendido, de ter aprendido agora com as novidades, com inovações. Então, basicamente, quando você tem esse jovem, é alguém que você sabe que quer, porque ele poderia estar fazendo a formação geral e ele está fazendo o ensino médio técnico, ele quer ser alguma coisa específica. Então, isso com 15 anos, vamos colocar aí na entrada do ensino médio, é alguém com 15 anos já sabe onde quer chegar, ou pelo menos tem o desejo de chegar em algum lugar. Então, isso já é um diferencial incrível. E para as empresas, eu considero uma oportunidade incrível. Por quê? Quando você contrata alguém que vem do mercado, você tem que primeiro desfazer os vícios daquela pessoa, você tem que primeiro desfazer a forma, os conceitos daquela pessoa. Quando você contrata um jovem, um adolescente, alguém para fazer um estágio, por exemplo, né, você tem exatamente o oposto disso. É alguém zero, é um livro em branco. Então, a oportunidade de ensinar a cultura da empresa é enorme. A oportunidade de formar a cultura da empresa é incrível. Eu falo assim, eu me orgulho muito de falar que em 8 anos que a gente tem de operação, eu só contratei, que entrou como efetivo, uma pessoa. Todos os meus outros efetivos foram estagiários primeiro, porque eu tenho essa ideia de formar a minha equipe, formar a minha cultura, desenvolver as pessoas dentro daquilo que eu acredito. E não fazer, não, me dá do mercado porque eu não tenho tempo de treinar. Eu falo que eu não sou preguiçoso, eu adoro ter jovem na minha equipe. Você falou de uma coisa que eu considero muito importante, que é saber o que quer. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente está num mercado que é muito rápido, né? A gente tem profissões que, de repente, daqui a 3, 4 anos não vão existir, enquanto outras vão surgir aí que a gente talvez nem imagine. E o que eu vejo é o seguinte: quando você se antecipa, né, você puxa 3 anos para trás e você já dá um foco em tentar escolher uma carreira, que é algo que, assim, em 3 anos você vai estar realmente no mercado de trabalho, você tem a chance de acertar, que eu considero muito positivo, eu escolhi uma carreira e de fato me dei bem com ela. E você tem uma chance que às vezes as pessoas não se dão conta, que é a chance de ver que não é aquilo. De repente você fala, não, eu fiz uma formação, eu aprendi uma série de competências e descobri que
que não é bem essa que eu quero. E aí você já, de repente, se você for para o ensino superior, você vai sabendo o que você não quer, o que também é muito positivo. Alan, eu acho muito interessante o que você tá falando pelo seguinte. Eu vou fazer 40 anos agora em 2021. Errar com 40 é muito mais difícil do que errar com 15. Entendeu? Então alguém com 15, 16 anos tipo, vai fazer um ensino médio técnico porque acha que tem uma aptidão para alguma coisa e descobre que não tem. Cara, essa pessoa não perdeu nada. Ela não perdeu tempo, entendeu? E aí muitas pessoas vão chegar na minha idade e vão falar assim, cara, eu não aguento isso aqui, mas eu não posso trocar de carreira porque eu tenho família, porque eu tenho filho, porque eu tenho conta para pagar. Você está entendendo? Então, eu acho que essa experimentação do jovem é muito importante dentro desse tempo. E não só isso, Alan. Quando você estava falando sobre o mundo gira muito rápido, eu preciso entrar no mercado o quanto antes, eu falo que é igual você assistir um jogo da televisão. Você está assistindo um jogo da televisão, você só está vendo o que a câmera está te mostrando. Você não está vendo as oportunidades, você não está vendo o cara que está correndo pelo outro lado. Quando você está dentro do campo, você tem uma emoção diferente, você sabe como é que está o emocional do teu adversário, você sabe por onde que eles estão jogando, o que eles estão fazendo, você não fica refém do comentário do comentarista, você está dentro do jogo. E você pode mudar o jogo. Você está vendo para onde esse jogo está caminhando. Você está vendo o goleiro jogando adiantado. Por que eu estou falando isso? Quanto antes esse adolescente entra no mercado, mais cedo ele está dentro do jogo, sentindo o calor do jogo e para onde esse jogo está indo. Então, ele já vê de dentro onde existem as possibilidades, para onde o mercado está caminhando e o que está acontecendo. Então, isso vai muito da atitude do jovem. Então vou começar a trabalhar, então aí eu vou ficar lá olhando para o teto, esperando que alguém me diga qual é a profissão do futuro. Não, você vai ter que cavar isso. A diferença é que cavar de lá de dentro é muito mais fácil que cavar daqui de fora. Então é uma boa oportunidade para essa garotada ter essa ideia de eu preciso entrar o quanto antes. Eu comecei com 14 anos como um jovem aprendiz, isso lá em 1996. Eu comecei com 14 anos, cara, e eu falo isso, quem começa a caminhar primeiro, chega primeiro, vai chegar, ou pelo menos tem a opção melhor de escolher o caminho, né? Comigo aconteceu muito interessante, eu fiz ensino médio técnico, depois fiz a faculdade na mesma área. E como a minha área era uma área que tinha vários segmentos, o que aconteceu comigo? Eu descobri, dentro da área que eu já tinha pré-escolhido, eu descobri qual caminho eu já estava mais propenso a seguir. Você já veio antes, né? Justamente por ter entrado antes, por ter sentido o clima do jogo antes. E quando eu cheguei na faculdade, eu via que assim, alguns colegas meus estavam muito perdidos, porque a gente tinha anatomia, fisiologia, e eu já tinha visto praticamente aquilo tudo. Então assim, eu consegui realmente me aprofundar no conhecimento, que eu já tinha um ganchinho ali, né? Eu já tinha uma boa noção. Então assim, eu fiz uma faculdade de maneira tranquila e assim, aproveitando mais. Eu consegui aprender muito melhor do que os meus colegas que vieram, de repente, do ensino regular, né, e caíram ali. Eles estavam construindo coisas que você já não estava. Para você aquilo já não era mais novidade. Então, enquanto eles ainda estavam começando, você já estava num outro nível, já buscando coisas mais avançadas. Então, eu acho que a primeira coisa que esse jovem precisa fazer é entender quem ele é e as aptidões naturais dele. Onde ele está imerso. Eu vou te dar um exemplo. Tem jovem que quer ser o outro. Ele quer ser o pai dele, ele quer ser o tio dele, ele quer ser a pessoa que ele vê na televisão, ele quer ser o colega, e ele acaba desperdiçando aptidões naturais que ele tem. Sabe, às vezes eu entrevistando pessoas assim, eu entrevisto para nós, às vezes alguns clientes também me pedem para entrevistar junto alguns colaboradores para eles, e às vezes eu entrevistando pessoas, por exemplo, para estágio, eu falo assim, cara, como é que é teu caderno da faculdade? Ou do colégio? Por quê? Porque se essa pessoa é organizada, ela vai ser organizada. Se essa pessoa, ela fala assim, cara, meu caderno é uma bagunça. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu olho alguma coisa, eu tenho uma sacada e eu aprendo, e aí eu não perco muito tempo aqui, eu só faço anotações para não esquecer e tal. Então, são habilidades e cada habilidade é importante numa área. Então, às vezes, você está tentando ter uma habilidade.
que não é própria para a sua área, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Então, tem habilidades, tem coisas que são muito importantes de uma forma geral. Vou te dar um exemplo, a questão do ser proativo. O que é o proativo? O proativo é aquele que age antes de alguém ter que mandar ele fazer. Então, para você, por exemplo, ser proativo em buscar um curso novo, em buscar o ensino médio técnico, em buscar aprender um novo conhecimento que você está vendo que na empresa que você está trabalhando, que você está estagiando, precisa daquele conhecimento, você vai atrás dele, ou de buscar uma inovação, de assistir uma palestra, de fazer alguma coisa. Então, esse comportamento de fazer diferente, ele é muito importante, de uma forma geral. Por quê, Léo? Porque eu vou usar isso no meu dia de trabalho? Não, você vai usar isso na sua vida. Eu considero a proatividade também uma habilidade fantástica. Inclusive, você já levantou a questão de você buscar o conhecimento, né? Uhum. Cada vez mais a gente tem que ser autodidata, né? A gente tem que saber o que a gente quer e buscar o conhecimento. O conhecimento está disponível, né? Basta a gente ter a primeira coisa, que é a vontade, né? Esse desejo. E eu vejo alguns pais, às vezes, reclamando dos filhos assim: meu filho é muito inteligente e tal, mas parece que ele não quer nada, parece que se ninguém mandar ele fazer, ele não faz. Então a gente tem essa reclamação em casa, que isso numa empresa pode ser um problema também. Imagina um funcionário que só faz se o chefe ou o encarregado mandar. Exatamente. Acaba sendo um problema. Mas, cara, tem uma questão que é o seguinte: estava falando, eu estava lembrando de uma frase que certamente a gente ouve falar na vida inteira, que é o seguinte: fulano tem a faca e o queijo na mão. E aí, toda vez que você vai ouvir essa frase, ela normalmente está ligada àquilo que a pessoa não fez. Ah, meu filho é muito inteligente, eu pago um bom colégio para ele, ele faz um curso técnico, mas ele não quer nada. Por quê? Porque você pode ter a faca e o queijo na mão e não ter fome. Então a questão é despertar nesse jovem o que dá fome nele. O que dá fome no teu filho? O que dá fome nessa pessoa? O que faz com que ela se mova? Porque ela, para os meus pais, o que eu faço é loucura. Para os meus pais, a geração dos meus pais é o seguinte: estude muito, tenha um bom emprego e se aposente. Uhum. Quando eu olho para isso, vamos para mim. Assim, eu não me enquadro nisso. Eu tenho uma tia que acho que até hoje ela trabalhava assim: meu filho, faça um concurso público e vá ter um emprego. Eu falo: tia, eu sou capitalista demais para isso, eu não julgo não, acho que as pessoas têm que fazer mesmo, agora não é para mim. Tem coisas que são ótimas, só não são para você. Então é o seguinte: o que dá fome no meu filho? O que desperta ele? Meu filho, tudo bem, vou te dar um exemplo. Lá vocês têm técnico de administração, né? Então, eu posso fazer um curso técnico de administração querendo fazer um concurso público. Isso é um desejo meu. Eu posso fazer o mesmo curso técnico de administração querendo ser um administrador de uma empresa privada. Eu posso fazer o mesmo curso de administração querendo empreender. Eu posso fazer o mesmo curso de administração querendo ser médico e dizendo que eu quero ter uma clínica. Então, a faculdade de medicina vai me ajudar a ser um excelente médico, mas o curso técnico de administração vai me ajudar a administrar minha clínica. Então, o que dá fome? Qual é a tua fome? E porque assim, dentro de uma mesma turma de curso técnico, de faculdade, como você muito bem citou na sua época de faculdade, você tem pessoas com interesses diversos. Agora, quando vai afunilando, para onde essas pessoas vão? Então, eu preciso ajudar um jovem, o meu filho, ou como jovem, eu preciso descobrir o que me dá fome. O que de fato eu quero fazer? Eu, quando tinha 17 anos, eu comecei a dar aula de informática. E eu descobri que eu gostava de gente, eu gostava de ver as pessoas melhor, eu gostava de desenvolver pessoas. A minha vida inteira, cara, foi desenvolvendo pessoas. Hoje eu tenho uma empresa de pessoas. É isso, é o que te dá fome. Léo, cara, para mim está sendo uma aula excelente. Eu acho que todo mundo, né, principalmente os jovens, devem ouvir isso, né? Você falou de uma coisa... Ouçam o Alan, vocês estão... assim, esse tipo de coisa, assim, você saber quem você é, né? Isso é uma coisa, né, que vem de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que falta isso, você se conhecer, se reconhecer e se valorizar também. Né? Você entender quais são as suas habilidades, né? Quais são os seus talentos. Eu acho isso fundamental. Acho que a gente já, até aqui, já foi top. Já valeu? Não, já valeu, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem aí. Cara, eu vou deixar um exercício, posso? Pode, com certeza.
vou deixar um exercício para não só para essa garotada não, porque imagino que adultos também vão assistir a gente. Faz uma lista, mas assim, se force a fazer uma lista com pelo menos 5 coisas que você é muito bom fazendo. Não importa. Eu sou um adolescente. Cara, o que tu é bom? Cara, eu sou bom levando lixo para fora. Eu nunca esqueço de levar o lixo para fora. Eu sou bom me relacionando com meus amigos. Eu sou uma pessoa que eu sempre quero ver o outro melhor. Não sei. Eu sou uma pessoa que se você me der uma missão, eu vou executar. Pelo menos 5 coisas que você é muito forte fazendo. E 5 coisas que você não é bom fazendo. Que você acha que podem te atrapalhar em algum momento. Por quê? Porque com essas 5 que você é muito bom, você vai potencializar isso. Você vai buscar atividades que potencializem isso em você. E essas outras que são mais inferiores, que você acha que precisa ser diferente, você vai estar atento para mudar. Você vai andar com gente que é muito boa fazendo isso. Você vai andar com gente que é muito boa com essas características para que você absorva isso delas. Então, eu falo o seguinte, as empresas, cara, isso é uma dica muito importante, as empresas contratam por currículo, mas demitem por comportamento. Então, não é só você entrar, você precisa se manter, você precisa crescer. E o que vai te fazer crescer? Não é só o teu diploma. O teu diploma não vai estar colado no teu peito no dia a dia. O que vai fazer com que as pessoas notem você, o que vai fazer com que você se desenvolva, o que vai fazer com que o mercado te deseje é o seu comportamento. É óbvio que o comportamento certo, aliado à formação correta, isso é a fórmula que vai te jogar muito pro alto. Entendeu? Mas às vezes as pessoas falam assim, como as pessoas não me querem? Porque eu tenho a formação XY, eu fiz curso A, B, C, tudo bem. Mas você não é uma pessoa de time, você não é uma pessoa que no dia a dia as pessoas gostam de conviver. Você não é uma pessoa que pensa em crescer, você acha que a formação que você fez há 30 anos atrás continua sendo suficiente para o teu sucesso. Então é isso, assim, acho que a gente precisa potencializar aquilo que é muito bom e a gente precisa, se não suprimir, ajustar aquilo que a gente tem, que pode estar atrapalhando o nosso crescimento. Léo, sensacional, gostei muito da nossa conversa. Se você também gostou, escreve aí abaixo nos comentários, fala aí, isso aqui me chamou muita atenção. Tenta resumir em uma palavra, em uma frase, o que a gente discutiu aqui. E fiquem ligados que a gente vai ter mais conversas com o Léo Pitzler nas nossas redes sociais. Bora! É isso aí. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. A gente tá aí. Valeu, Léo. Valeu muito.